Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal DevCloud. E continuando aqui no nosso tema de Cloud AWS, normalmente nos vídeos que eu gravei anteriormente para fazer a demonstração da criação dos recursos aqui na AWS, normalmente eu utilizo aqui o console para poder dar uma visão mais clara de como é a criação do recurso, né? Mostrar de forma visual as configurações de uma forma de facilitar ali a compreensão ou aprendizado, né? Desde pessoas que ainda não têm conhecimento aqui com Cloud AWS, como pessoas também que já utilizam, já têm o conhecimento ali, mas que querem esclarecer alguma dúvida. Isso no âmbito acadêmico, ali no âmbito de aprendizado, é bem recomendável, né? Simplifica e facilita ali o processo de explicação e de aprendizagem. Mas na prática mesmo, no dia a dia, quando a gente está trabalhando em projetos reais com serviços AWS, não é dessa forma que normalmente é feito a criação dos serviços, né? Claro que para visualizar configurações, para poder monitorar os serviços ali, verificar o log, observabilidade, esse tipo de situação, o console web aqui ele continua sendo a forma mais rápida, né, mais simples de visualizar o serviço aqui da AWS, né, tanto pela qualidade do console e a gente consegue visualizar todas as informações necessárias. Mas na criação, na atualização ou na exclusão de serviço, normalmente esse processo aí em projetos em produção, eles são feitos através de ferramentas como infraestrutura como código, né, os conhecidos IACs ali. E dentre essas ferramentas, essas tecnologias, a gente pode ver que é mais destacado nomes como CloudFormation, né, que é o serviço aqui oficial da AWS para a criação de infraestrutura como código. E um outro bem conhecido também, que não é oficial da AWS, mas é aceito, é utilizado aqui, é suportado pela AWS, é o Terraform. Então, são os dois serviços aí mais conhecidos. Provavelmente devem ter outros, mas os mais conhecidos e mais falados são esses dois. Mas aí vem a questão: quais são as vantagens de utilizar criação de infraestrutura como código? Bom, se a gente for analisar, quando a gente faz a criação de recursos, por exemplo, eu preciso criar apenas uma instância EC2, é um processo não tão complexo, né? Eu consigo via console fazer isso sem nenhum problema. Começa a aparecer a complexidade quando eu preciso criar inúmeras instâncias EC2 com configurações idênticas, né? Vamos imaginar em cenários aí que podem ser necessários em grandes empresas e grandes projetos a criação de milhares, centenas de milhares até de instâncias EC2. Então imaginem qual seria o processo complexo e trabalhoso. Eu configurar, por exemplo, vamos pensar no número pequeno, 100 instâncias EC2. Eu vim via console criar 100 instâncias EC2. Então seria um processo repetitivo que eu teria que fazê-lo 100 vezes e fazendo a conferência e garantindo que todas as configurações estão idênticas, né? Considerando que eu irei criar instâncias idênticas num cenário desse. Então, começa aqui a complexidade. Imagina que eu crio essas 100 instâncias e eu queira criar uma arquitetura de disaster recovery. Ou seja, eu terei que criar novamente essas instâncias em outra região. Né? Eu terei novamente o mesmo trabalho. Imagine ainda um cenário onde eu tenho um problema em uma região e precise recriar isso tudo em outra região. Imagine criar isso manualmente. E aqui o nosso exemplo está sendo considerado apenas uma instância EC2. Mas normalmente os workloads eles são extremamente mais complexos, né? Onde envolve criações de banco de dados, criações de filas de mensageria, enfim, N outros recursos, né? E recursos complexos. Então, isso fica humanamente inviável a gente fazer todo esse processo manualmente via console. Então, tendo como ponto de partida esse exemplo, aonde a infraestrutura como código nos ajuda, é justamente isso, considerando que eu vou partir ali de templates, né? Por exemplo, do CloudFormation, onde eu escrevo toda a minha infraestrutura através utilizando, por exemplo, as duas maneiras que são possíveis, JSON ou YAML. Então, vou fazer um arquivo tanto JSON ou YAML e ali vou descrever de forma simplificada como que vai ser essa minha infraestrutura. E ali a gente utiliza a chamada linguagem
declarativa, né? Então, eu não preciso dizer como criar um recurso. Eu simplesmente digo que eu quero um recurso com determinadas propriedades / configurações e o serviço do CloudFormation vai provisionar esse recurso para mim. Então, diferentemente, por exemplo, na programação, onde a gente tem que dizer como deve ser feito o processo, na infraestrutura como código eu não preciso. O serviço por si só, ele já consegue fazer isso, ele já conhece como fazer isso e a gente não precisa dessa necessidade. Um outro ponto que é relevante e justifica o uso de infraestrutura como código é o famoso conhecido recursos fantasmas. O que seria isso? Por exemplo, quando eu crio uma instância EC2, eu preciso criar coisas como grupos de segurança, par de chaves. Se eu precisar criptografar, eu posso utilizar o KMS, criar ali discos EBS que eu preciso para poder armazenar informação de forma persistente, entre outros recursos que estão diretamente ligados à instância EC2. E num determinado momento, se eu fizer isso manual, eu vou criar cada um desses recursos necessários, vou relacioná-los à minha instância EC2, porém, quando eu faço a exclusão da minha instância EC2, todos esses recursos eles continuam aqui no ambiente da AWS, na minha conta. Eles não serão excluídos quando eu excluo minha instância EC2. Então eu teria que fazer o quê? Eu preciso excluir minha instância EC2 e depois ir recurso por recurso que eu criei para utilizar junto com ela para que eles sejam excluídos. Então aqui a gente corre um risco de ter os chamados recursos fantasma. Eu vou excluir a instância EC2, vai ficando esse resto de recurso, vai ficando esse ambiente poluído com serviços e recursos que eu não estou utilizando mais. Por exemplo, vai que a minha política de criação de instância seja, para cada instância EC2 eu crio um par de chave novo, ou eu crio uma nova role ou de perfil, ou eu crio um novo grupo de segurança, e toda vez que eu excluo, esse grupo ele fica órfão, porque ele não está sendo usado em lugar nenhum. Ele pode ser criado separadamente, porque é um recurso separado, mas que ele só faz sentido ser usado na minha instância EC2. Eu não estou usando mais esse recurso, então ele fica ali perdido, sem utilização. E isso vai poluir no meu ambiente. Então essa é uma outra dificuldade de eu trabalhar com a criação de recursos aqui via console. Já eu criando isso via CloudFormation, isso não acontece, porque a gente chama de stack, né, ou pilha, onde eu tenho a criação de todos os recursos necessários para aquele ambiente que eu estou utilizando. E aí eu posso criar através de um único template, eu posso criar templates separados. O ponto é que quando eu junto todos eles em templates, basta que eu faça a exclusão dessa stack que foi criada com base nesse template, que todos os recursos serão excluídos. Por exemplo, se a minha instância EC2 foi criada no mesmo template onde eu criei o meu security group, eu criei minha VPC, eu criei minha subrede, o meu par de chaves, entre outros recursos, quando eu faço a exclusão desse template, automaticamente todos os recursos serão excluídos juntos. Né? E quando eu faço uma alteração, todos serão atualizados junto, aqueles que ocorrerem alteração. Então simplifica o processo. E se eu quero reproduzir o que tem numa conta em outra conta, eu simplesmente executo aquele mesmo template CloudFormation. E o que eu vou fazer é executar e ele vai recriar os mesmos recursos em outra região, em outra conta. Isso independe. Então isso simplifica muito o processo de criação, de recriação em caso de acontecimento de desastre, né, cover. Então isso simplifica muito. E aqui eu posso fazer isso diretamente pelo console, via CloudFormation. Eu posso fazer isso via Code Pipeline, criar toda uma pipeline ali. Posso fazer isso através de pipeline do Git, configurando. Então simplifica todo o meu processo de criação de recursos. E isso facilita bastante a utilização no dia a dia. Então esses são alguns dos motivos pelos quais é recomendável utilizar infraestrutura como código, seja via CloudFormation ou seja via Terraform. Claro que não só são vantagens, né? Existem ali algumas dificuldades, os templates podem ficar muito complexos, eu tenho que tomar um certo cuidado na hora de fazer exclusão, porque eu posso fazer confusão com o meu recurso, porque eu vou ter sempre um estado final desse template, né? Dessa stack do CloudFormation. Então, se eu removo recursos direto no console e não removo da minha stack, eu posso ter problemas com isso. Então tem um certo cuidado com isso. Mas isso faz parte do processo. Então a parte teórica que eu gostaria de falar sobre o CloudFormation é isso. E no próximo vídeo vou demonstrar aqui no console, na prática, como que a gente utiliza
os templates do CloudFormation. Então, espero que tenham gostado e até a próxima.